sejam todos muito bem-vindos ao segundo Papo Show. Eu me chamo Ana Carolina Grins e sou a host desse podcast. Em primeiro lugar, eu quero deixar a nossa solidariedade e o nosso carinho a todo o povo gaúcho e também a todo o Brasil pelo exemplo de solidariedade. Gostaria de lembrar que o propósito do Papo Show é deixar um legado para as próximas gerações e contar histórias que inspiram, encorajam e emocionam. Lembrando que a primeira temporada do Papo Show é sobre as gerações da Picadilly. Eu tenho certeza que todas essas histórias vão inspirar novos começos. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, o meu tio, Tibúrcio Grins, meu Dindo, posso chamar de Dindo, né? Ele é o filho do meio de Almiro Grins e Erna Grins. Ele é casado com Dânia Weber Grins. Tem 2 filhos, Michel Guto Grins e Cristine Camila Grins Nogueira. O Dindo Tibúrcio atuou como diretor de produto e também como vice-presidente por muitos anos aqui na Picadilly. Então, assim, tem muita história para contar, né, Dindo? Sim. Tem muita história. Primeiro, eu quero te agradecer, Dindo, por ter aceitado esse convite tão especial. Eu estou muito ansiosa aí para ouvir toda a tua história. Eu já conheço grande parte dela, mas as pessoas precisam conhecer. Tu é um empresário de muito sucesso, tem uma carreira brilhante e certamente também vai inspirar muitas pessoas. Então, Dindo, eu espero que a gente consiga realmente, com esse Papo Show aqui, inspirar, emocionar e encorajar muitas pessoas. E não esqueçam de compartilhar esse conteúdo. Ele vai estar disponível no YouTube, no Spotify e também no Instagram. A gente precisa levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Então, Dindo, vamos conversar um pouco? Vamos. Então, conta pra gente, Dindo, como que começou a tua carreira na Picadilly? Conta toda a tua história, quantos anos tu trabalhou aqui na empresa, com que idade tu iniciou tua trajetória aqui? Pois então, aos 12 anos de idade, até 11 anos de idade, o meu pai eu dizia para ele, pai, eu quero trabalhar na fábrica. Ele dizia, não, quero coisa melhor para os meus filhos, né? Ele era muito amigo do gerente do Banco Industrial e Comercial do Sul. Era uma agência estendida de Taquara aqui em Igrejinha. E ele convenceu lá o gerente de dar um emprego para mim, né? Aí durante o ano eu fui boy, levava os títulos nas empresas para aceite e fazia o registro desses títulos, né? Mas a minha escrivaninha ficava bem na frente da torre da igreja evangélica, né? Eu só olhava o horário para terminar meu horário, não era aquilo que eu queria, né? Eu queria trabalhar na fábrica, né? Aí um dia, então, ele aceitou que eu viesse trabalhar na Picadilly, mas daí ele me fez regras, né? Diz ele, ok. Diz ele, mas tu vai ter que estudar à noite, o que tu ganha, 50% vai ter que ser de pensão e ainda tu vai ter que trabalhar turno integral. Ok, era isso que eu quero, vamos lá. E assim, com 12 anos, nossa, super jovem. Eu te diria assim que isso foi muito importante na minha vida profissional, especialmente, né? Não é o trabalho que faz as pessoas não vencerem na vida. Naquela época era muito comum começar a trabalhar muito cedo, né? As pessoas que fizeram carreira no calçado, né? A grande maioria começou muito cedo. E o legal na época, né? A gente começava no chão de fábrica, né? Então a gente foi passando todos os setores. Então a primeira máquina de dividir, meu pai me colocou para trabalhar nela, porque era uma inovação. Primeiro balanço. Explica o que é máquina de dividir, acho que é importante. Tem pessoas que talvez não vão saber o que é. É que na época a empresa trabalhava com couro, então tem parte do sapato que o couro tem que ser bem fininho. Então essa máquina dividia na espessura as peças que tu queria, né? Para dar uma preparação fininha, né? Dar um acabamento mais refinado. Exatamente. Perfeito. E assim começou, né? Então, tu queres que eu fale assim na evolução da minha passagem aqui dentro? Isso, tu pode contar. Tu começou então com 12 anos e na parte... Tu foi diretor de produto por quantos anos, Dindo? Mais de 50.
Mais ou menos, Ana. É por aí. Eu nunca fiz essa conta, melhor não saber, tá? Sim, é muito tempo, é uma vida, é uma vida na meio empresa. século, é muito. Sim. Eu acho que é legal saber, Dindo, como que tu começou a tua jornada na parte criativa. Isso que é um grande dom que tu tem. Sim. Então, na verdade, como eu estudava à noite, e apareceu um curso de estilismo na cidade, pelo SESI, né? E eu quis fazer esse curso, né? Falei com o pai e tal. Pai, faz minha inscrição. E aí, na hora H de começar o curso, meu pai não tinha feito. Tinha feito por uma outra pessoa, né? Não para mim. Aí eu fiquei muito chateado. Pai, é isso que eu quero, né? Pai, é isso que eu quero. Aí, felizmente, teve uma segunda edição. E aí eu me inscrevi, né? Só que, na verdade, as aulas eram em terças, quintas e sábados. Então, terças e quintas eu tinha que matar a aula, porque o curso era à noite, né? E chegou numa certa altura, o diretor, o seu Ivan Spannerberg, disse assim para mim, ele conhecia a minha história que eu queria e tal, né? Que meu pai queria, mas aquilo que eu sonhava, né? Disse, cara, tu não precisa mais nem, tu já tá rodado com o número de faltas. Disse, meu Deus do céu, meu pai vai me estrangular, né? Mas no fim ele entendeu. E aí, então, depois me formei, mas neste período, né, o meu pai trouxe um estilista de Sapiranga. E aí eu disse pro meu pai, pô, agora tu terminou com o meu sonho, né? E foi e tal. E aí eu pedia para ao menos ser auxiliar dele, né? Mas ele tinha ciúminho também, né? E aí não deixava, né? Mas aconteceu de que ele casou com uma outra menina, filha de um outro empresário da cidade. Ele casou e foram para a lua de mel, né? E era um período em que a fábrica estava com pouco serviço, né? E aí o nosso representante de São Paulo, Marino Padovan, que foi um dos meus mestres, né? E ele veio visitar a empresa e tal, aí meu pai me chamou. Disse, assim, o Marino está aqui e tal, e está precisando uns modelos, diz que o que está sendo feito aqui está difícil, que não está legal e tal. Daí eu disse, ok. Aí, na época, a gente já assinava a revista Arsutório, uma revista italiana, assim. Aí nós fomos na sala da modelagem, que era o dobro dessa mesa aqui, a sala, né? E aí pegamos uma revista daquelas e ele começou a folhear e disse, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal, né? Daí ele me deu uma palavra que para mim, pro resto da minha vida profissional, valeu. Dizer, o que tu tem que fazer é o feijão com arroz, mas dá aquele molhinho especial, dizer assim. Isso aquele temperinho, aquela... É isso que a gente quer, né? Ok. Aí o Papai do Céu me inspirou, eu fiz alguns modelos e deu certo. Aproveitou a oportunidade, né? Deu certo, né? E começou, assim, aqueles produtos começaram a vender bem. Aí eu ficava todo orgulhoso de ir na produção e via mais os meus produtos do que do criador anterior, né? E aí um dia desses, numa sexta-feira, a gente está indo para a praia com o pai, né? Os 3 irmãos e o pai. Daí meu pai disse assim, viu, tu tem 30 dias para provar para mim e para os meus sócios que tu entende desse assunto. Dizer assim, eu e o estilista brigamos, dizer assim, né? Ele vai sair da empresa e ele disse para mim que ele prefere trabalhar com o sogro do que aqui. Olha só, isso de oportunidade para ti. Aí eu digo, opa, né? E assim, como eu digo, o Papai do Céu me ajudou, me deu bastante inspiração e aí foi. Nossa, emendei toda essa vida aí, sempre assim com o foco, né, de fazer o feijão com arroz, com aquele temperinho especial, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo. No ano que vem a gente já vai completar 70 anos de trajetória, tanta coisa que aconteceu, né, Dindo? Nossa. Ao longo dessas décadas todas, quantas crises vocês presenciaram, quantas dificuldades, assim, e falando nisso, assim, tu lembra, assim, de algumas coisas ao longo de toda a tua trajetória aqui na Piccadilly que te marcaram, assim? Bom, foram muitas coisas, né?
eu vou colocar assim, numa ordem que elas aconteceram, né? O meu pai tinha ido a São Paulo buscar um TL azul bebê, assim, né? Era um carro muito diferente de tudo, né? E aí ele estacionava do lado da fábrica na sombra, né? Um dia desses eu tinha que buscar alguma coisa fora, né? E aí eu pedi o carro dele emprestado. E como só tinha 2 bancos, né? Tu reclinava o banco pro caroneiro embarcar. E assim, o que eu fui buscar, botei atrás do banco. Na volta eu fui retirar, aí eu vi uns negócios de madeira no carro dele, né? Na época, assim, era aqueles tamancos de colono que eles usavam na agricultura. Então, para a umidade não pegar nos pés, né? Eu vi aquilo, daí quando entreguei a chave para meu pai, eu disse, pai, o que é aquele negócio lá, né? Ah, isso é cepa de madeira, diz ele assim, esquece isso. Não tem mais ninguém que está fazendo isso para os colonos, mas, diz ele assim, ele um madeireiro aqui da cidade me sugeriu, né? Mas aquilo ficou, opa... Sugeriu para Piccadilly fazer na época? Sim, aí meu pai disse, não. Aí eu pensei, não, mas e aquilo daí, naquele desejo de fazer o diferente e tal. Aí um dia eu perguntei para ele, pai, quem é esse cara, né? Aí diz ele, é o Romildo Miller, né? A selaria dele é lá e tal. E aqui em Igrejinha eu fui até ele e perguntei para ele como é que se faz isso. Daí ele mostrou que era um modelo de perfil, cortava cepa de bloco de madeira em perfil, depois botava a palmilha em cima. Legal. O que eu fiz? Voltei para a fábrica e tirei o perfil de uma forma feminina, né? Fiz, e assim começou o ciclo da madeira na Piccadilly. E vendeu muito, né, Dino? Muito. Era aqueles tamancos pregados, né? Sim, na lateral. no início pregado, houve uma evolução, né? As primeiras amostras que eu fiz, ninguém aceitou levar. Isso era tão inovador, tão diferente, mas foi uma frustração, né? Ninguém gostou disso. Muito arrojado. Aí um dia desses, o representante do Rio de Janeiro liga, aquele negócio assim. Não, tem, manda para mim. Gente, na época o Rio de Janeiro que determinava a moda, né? Foi assim uma loucura, né? Foi o preguinho aquele era da sela de cavalo. Daquele acabamento que eles fazem com essas... Dali que vem as taxinhas, né? Cravo que chama aquilo ou não? Cravo, né? Cravo. Redondinho, assim, arredondadinho. Cromado, era assim, tipo um níquel dourado, níquel. Sim. Eu já tô até imaginando, assim, o tamanho. Era uma gaspezinha normal, né? O primeiro que eu fiz, eu botei taxinhas, porque eu não tinha a ideia do cravo ainda, não. Aí eu colei uma fitinha em cima e escondi as taxinhas, né? Sim. Era um modelinho vermelho, com uma camurça vermelha e com verniz show vermelho. Né? Uau! Eu vejo ele hoje ainda, né? Como é que pode? Aí eu peguei ele ali na sala do pai. Pai, olha o que eu fiz aqui. Mostrei para ele. Correu uma lágrima do olho dele. Era muito emotivo, né? Digo, acertei, né? Nossa, bom, isso foi um ciclo de Canela até Parobé, até Rolante, todas as serrarias trabalhavam para Piccadilly. Né? Fazendo cepas de madeira. Cepas de madeira. Olha a gente foi pioneira nisso, né? E ali que surgiu uma outra coisa legal, a Vila Piccadilly, né? Que o nosso pai, ele era muito visionário, né? Ele foi muito à frente do tempo dele, né? E aí não tinha estufa, nada para secar. As cepas iam sobre folhas de alumínio, né? Botavam no sol e aí passava lá, opa, essa aqui já está mais sequinha, né? Aí um dia começaram a fazer estufas de fumo para secar essas cepas, né? Mas ainda vendia tanto que não dava conta, né? Aí meu pai teve a ideia de construir na Vila Piccadilly uma casinha, só a estrutura da casinha e o telhado. Enchia, assim começou a primeira casinha, a segunda, a terceira, a quarta. Nasceram as casinhas e com sacos de batata todo vazado, as cepas iam lá dentro, né?
E assim podia ficar de um semestre para o outro, elas estavam secas, né? Assim foram várias casinhas, né? Então, Nossa, isso é interessante, isso eu não sabia, assim, de como tinha começado a Vila Picadilly, olha só. E assim depois foi o período do sintético. O sintético, porque na época eu tinha absorvido do pai o setor de compras também, né? E aí um dia ele me chamou e disse assim, viu, guri, essa empresa nunca pediu reajuste e nunca vai pedir. Se tu errar em alguma coisa aí, nós vamos entregar até o último par com prejuízo. Aquilo me deu um medo, né? Eu pensei, nossa. E o grande problema era o couro. Toda véspera de FENAC, calculava um preço, se tu chutava muito para cima, não vendia. Então toda feira eu ficava com medo, né? E a feira era boa, durante a feira o couro já aumentava. Daí na cabeça lá, um dia eu vou me livrar do couro, um dia eu vou me livrar desse couro, né? Vou terminar com essa dependência, né? E aí surgiu a ideia do sintético. Foi assim muito inovador, né? Foi muito... E como naquela época era mais fácil até fazer uma coleção, eu me lembro quando eu comecei aqui, tinha 10 linhas de produtos. E a gente sabia todas as referências de cor, assim, era tudo muito produtivo, muito... Os traseirinhos, né, de fivela, das sandálias, era padrão aquilo. Era muito fácil naquela época, se produzia em grandíssima escala o mesmo produto, era muito diferente, né? Sim, tipo fivela, a empresa usava uma só. Uma só. Para tudo, né? Me lembro, o último pedido que eu fiz foi 3 milhões de peças. Era um absurdo, foi assim, porque era tudo padrão, né? Sim. O sintético que a gente usava eram 8, 9 cores, inverno, verão, era... Uma cartela permanente. Era única, né? E naquele período do sintético a gente fazia só abertos, não fazia fechado. E aí o pai tinha um programa lá que quem comprava para os meses de inverno, aqueles 4 meses, ele dava até 120 dias para pagar. Na época era bem, hoje a história é outra, né? E eu me lembro que meu pai pesava os pedidos em pilhas, assim, né? A gente passava o inverno inteiro fazendo abertos, né? Foi um marco. E tu lembra de quando que a Picadilly começou a fazer produtos fechados, assim, mais ou menos? Te recorda? Sim, nós começamos os fechados lá pela década de 80. 80. Foi no final, ali na metade dos anos 70, que a gente passou a usar o sintético de PU. Né? Era PU. Sim, já PVC. era uma inovação naquela época, né? Sim. Porque o produto é muito diferenciado em PU do que um PVC, né? Aí numa certa altura, lá nos anos 80, acho que foi 83, era um grupo japonês que fazia esse sintético no Brasil, né? E Ciro era o nome do diretor de vendas. E ele veio nos visitar e sem a presença do vendedor. Eu achei muito estranho, né? Ele trouxe a notícia que a empresa ia fechar. Impasa era o nome da empresa. Ela ia fechar no Brasil, que os japoneses chegaram à conclusão que o Brasil não era um país confiável. Nossa. Aí sim. Aí eu tremia, disse, meu Deus do céu. Daí ele prometeu que toda a matéria-prima que eles tinham dentro da empresa, eles iam reservar tudo para Picadilly, porque nós éramos um mega cliente, né? E assim, na medida que a gente ia consumir, eles iam nos cobrando também, né? Mas iam reservar tudo para nós. Aí deu para espichar mais um ano. E aí a gente tentou via sintético PVC, não foi legal, o mercado não aceitou. Aí a gente foi para couro, né? Ainda continuava tudo aberto, né? A gente foi para um couro, mas imagina a diferença de custo daí, né? Eu tinha que fazer um couro econômico. Daí a gente usou um couro de 20 linhas, grosso, a fio, sem costura, sem nada, né?
Aí ficou um produto bonito e legal, né? Até 1986, por aí, teve um plano econômico no país, né? E dali, e eu sabia de que era um produto que a pessoa comprava, usava uma, duas vezes, a gente fala uma barriga de sapo, né? Não ia comprar mais, né? E aí insistia que nós tínhamos que importar essa matéria-prima, né? E no Brasil a gente não conseguia importar uma agulha sequer. Na Europa tinha essa matéria-prima. Em 1991 a gente fez a primeira importação de sintético. Olha só. Importado da Itália. Da Itália, o sintético italiano. Um container. E o que aconteceu? O navio bateu na Bacia do Prata e perdemos o container. Meu Deus, eu não sabia dessa história. Olha só. E todos os pedidos vendidos em sintético não puderam ser produzidos naquele semestre. E naquela época, então, ainda tinha couro e sintético? Sim. Ainda tinha as duas coisas? Não, só tinha couro, né? Era só couro, então. Só couro. Tá. Então daí aquele container estava vindo para fazer o início 1991. Né? Nossa, olha só. E daí nós acreditamos, não. A gente refez o pedido, começou a vir o sintético. E aí, só que na Europa existia ele bem fininho de 6 linhas ou de 10 linhas. 6 linhas é para fazer tirinhas, né? E o de 10 linhas, então, era para fazer sapato fechado. Aí nós começamos a fazer sapato fechado também, foi ali a partir de 1991. Só que para fazer sandálias, o de 1 milímetro era muito grosso, não ficava bonito, né? E aí eu pedia para a empresa, que era a Cisa Itália, que fizesse 0,8. E eles, não, isso não dá. E não fizeram. 0,8, que é, até para explicar para quem não sabe, né, Dindo? São décimos. 0,8 é décimos de 1 milímetro, é 8 partes de 1 milímetro. Isso. A gente falava cabelímetro, né? Nós falamos, tem que botar um cabelímetro. Então, 0,8 é menos de 1 milímetro de espessura. Sim. E a Cisa não fez. Aí um dia desses o Edson veio me chamar e dizer, Tiburcio, tem um pessoal aí da Itália que faz sintético. E eu falei do teu desejo, né, de 0,8, e eles falaram que fazem. Aí entrou na história a Jardine, né? Ah, sim, que foi um fornecedor de muitos anos, 20 anos. Durante 20 anos, eles acreditaram. E aí nós começamos a fazer sapato fechado com 0,8. Todo mundo dizia, isso não dá. Né? Os concorrentes vinham e perguntavam, mas como é que vocês fazem sapato fechado com 0,8? Não, dá para fazer. Aonde então surgiu o luvado, né? Sim, te lembra? Sim. Que o luvado era só usado em materiais nobríssimos, né? Pelo custo da mão de obra, né? Sim. Isso eu me lembro, a Picadilly foi pioneira no acabamento luvado. Alguém pode me alcançar? Tem um produto aqui para te mostrar, que é um produto que tu vai gostar de ver aqui. Que é exatamente o modelo que... Uau! É exatamente. Começou aqui. Começou aqui. Eu acho que aqui começou, além dessa mudança do couro pro sintético, né? Do acabamento luvado. Aqui começou a era do conforto também, né? Sim, começou. Foi exatamente, né? Bom, na verdade, quando nós chegamos nessa necessidade aqui, foi aquele período do couro que a gente fez, daí não teve uma boa continuidade. E aí a Picadilly perdeu muito mercado, né, interno, né? E ela começou a exportar muito. E com o sintético a gente começou a reerguer a empresa de novo, né? Sim. E aí nós exportávamos muito, e nós exportamos por uma Premier, era o nome da companhia americana, a gente exportava muito. E daqui a pouco as cartas de crédito não vinham mais, né? E aí o agente, não, mas pode embarcar, eles são de confiança. Daqui a pouco a Premier quebrou. Nossa, que era para quem a gente estava produzindo. Este produto é em couro, em tricê, né? Eu me lembro. Exatamente. Bom, foi um período assim... Isso foi em 94, né, Dinda? Eu comecei aqui em 93 e eu me lembro, nossa, com muita clareza, assim, daquela forminha, desse tricêzinho. E aí
nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente. Bom, não tinha dinheiro para desenvolvimento de forma, não tinha dinheiro para desenvolvimento matriz, navalha, nada disso, né? Aí surgiu essa ideia, em vez de fazer um couro em 3C, usa o sintético e faz ele luvadinho, né? Bom. Isso vendeu alguns milhões de pares, esse produto aqui. Best Wall, que é o nome que está aqui, né? Bom, resumindo, né, Ana, eram 3, 4 modelos, né? Sim. E vendia 90% do que a empresa vendia era isso. Ele tinha com o traseirinho também, Sim, ele era um mule também, sem a parte do calcanhar. O traseirinho, né? Impressionante. Ou o degradê, aquele 3 cores. O tricolor, que a gente faz até hoje, o tricolor é super... Foi. E assim a gente tinha a ideia também, né, de que tudo que tinha uma ruguinha, né, vendia bem, era o número 1 da coleção. Sim. Aí a gente botou uma ruguinha aqui no meio, né? Era com uma matriz, né? A ruguinha. Nossa, aquilo vendia demais. E era uma super inovação no mercado na época, porque ninguém usava o forro, a gente chama esse forro, que é o forrinho confortável, né? Da com a espuminha, né? Ele tem uma espuminha. Então, ninguém usava isso, porque ninguém sabia trabalhar com esse tipo de matéria-prima. E hoje, nossa... Hoje, na última estatística que eu vi, hoje são mais de 80% dos produtos fabricados no Brasil são materiais alternativos, né? Aí eu penso assim, poxa, nasceu na Piccadilly. Isso aqui nasceu na Piccadilly, esse tipo de acabamento. Nasceu aqui. O luvado era só o Rui Chaves, De Nicola, e as marcas assim que trabalhavam com pelica, né? Porque é um processo muito complexo. Sim, tem que ser um material muito fininho para fazer o acabamento luvado, enfim. E aí a gente sempre falava, né, Dindo, esse tipo de acabamento, ele protege o pé. Sim. Não tem nenhuma sobreposição ali que vá dar bolha, que vai machucar. Então, foi aqui mesmo que se iniciou o movimento do conforto. Então, a gente também, a marca teve muita visão naquela época de entender, quando ninguém falava de conforto naquela época. E diabetes, né? Os diabéticos, Sim. Meu Deus, foi um sucesso, assim, eu me lembro absoluto. Tu lembra do comercial que foi feito quando, ali em 94 foi... que então a gente estava assim num momento bem difícil de mercado. Eu me lembro logo que eu entrei na empresa, eu entrei em 93 e daí em 94 estava bem difícil o mercado e aí a empresa decidiu voltar, na época o pai, não, vamos investir em marketing de novo, enfim. Sim. E daí esse produto, tu lembra que tinha um comercial do sapatinho falando? Sim. Lembra disso? Foi a Martins e Andrade, na época, que criou aquele comercial e foi um sucesso, assim, aí a Piccadilly, nossa, decolou, assim, de novo, né? Então... O crescimento da Piccadilly naquele período, assim, era assim, era vertical. Foi uma loucura, eu sempre dizia, né, que a Piccadilly não tem concorrência, né? Ali era realmente um oceano azul, ninguém falava de conforto. E eu me lembro, Dindo, quando eu comecei, então... né, que tu me convidou, né, Dindo, eu sempre digo, eu sou muito grata a ti porque tu descobriu o meu talento. Eu sempre gostei de criar, eu sempre gostava de inventar coisas, tu me doava peças que tu não usava mais e eu criava bijuterias com aquilo, vendia. E um dia tu me convidou para trabalhar contigo. E eu me lembro, assim, que foi justamente nesse período que a gente sabe que a Piccadilly deu uma guinada porque tomou a decisão de ir por um caminho que ninguém estava indo. O caminho do conforto, né? E até hoje a Piccadilly é líder falando, né, de conforto, de qualidade, é líder de mercado. Isso nos orgulha muito. Então eu vivi contigo, eu participei de tudo isso. Eu me lembro que eu estava desenhando uma linha e eu me lembro claramente, tu chamou a equipe e aí tu disse, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Bom, lembrado. Tu lembra disso? Aí tu disse, nós estava com várias linhas desenhadas. E aí tu disse, eu tenho uma proposta para fazer com vocês, para fazer para vocês. Vamos abandonar o couro? Tá ficando tão legal isso que a gente tá fazendo, eu acredito tanto nisso. Vamos abandonar o couro, só que aí nós vamos ter que repensar as linhas. Para fazer todas Tu lembra disso? Nós tinha ali aqueles balcões cheios de desenhos.
Aí a gente se olhou. Bosta pronta, a gente se olhou e disse: a gente topa. Daí disse: vocês também acreditam nisso? Sim. E a gente se debruçou naquilo e redesenhamos tudo. Eu me lembro disso. E foi muito legal. Então foi uma decisão muito acertada na época, Sim. Nossa. Não, mas na verdade, assim, a minha versão da contratação da Ana Carolina. E aí eu comentava com o pai dela: Paulo, dá a Ana para mim. Ela tem um dom criativo e tal, ela fica fazendo essas coisinhas, ela vai dar certo. E a Ana veio, tá aí, né? Aí, né? Ai, nossa, eu me lembro, eu me desenvolvi na parte técnica também, né, Dindo, tu lembra? Até porque acho que isso faz toda a diferença, a gente entender como é produzido um calçado, ser modelista de calçados, acho que isso foi muito importante, me ajudou muito na minha carreira. E eu me lembro que eu estava destacando umas linhas, e aí, claro, uma pessoa, né, sem muita experiência ainda e, né, começando, né, a prática, fiz o curso de estilismo de 3 meses, mas eu estava praticando e eu fui cortar a cartolina e tirei um pedaço da ponta do dedo. Eu não sei se tu te lembra disso, meu Deus, mas assim, ó, a tampa do dedo eu tirei. Aí quando aquilo aconteceu, daí eu me lembro que tu te assustou, tu disse: não, então para de destacar, agora tu só vai criar. Eu nunca me esqueço disso. Nossa, mas foi muito, sou muito grata, assim, a ti, Dindo, por tu ter acreditado, ter confiado em mim para levar adiante esse legado. É uma responsabilidade gigante, sabe? A gente receber nas mãos uma marca tão forte, uma marca tão reconhecida, tão amada no Brasil e no mundo. Isso realmente, eu me sinto muito honrada, assim, e quando tu então decidiu, assim, mudar de vida, sair da gestão, eu sei o quanto foi difícil pra ti naquela época, porque é uma vida dedicada a um negócio. Sim. Aí tu disse pra mim, tu precisa assumir um compromisso comigo. Nunca descuidar da qualidade e nunca perder o nosso DNA. Isso tudo. É isso mesmo, né? Então isso deixei muito bem registrado, assim, pra honrar, assim, com essa confiança, né, que foi depositada. Que legal. E falando, assim, de coisas, assim, Dindo, que tu tem alguma coisa, assim, que tu lembra, que eu acho que isso são coisas que as pessoas gostam de saber e a gente aprende com os acertos, mas aprende com as coisas que também não deram certo. Tem alguma coisa, assim, que tu lembra que não deu certo, que deu errado e que gerou um aprendizado, assim, na tua carreira? Olha, sinceramente, eu pensei bastante a respeito. Deus foi tão bom comigo que eu não me lembro de nem nada que não tenha dado certo, né? Assim, que o meu foco sempre foi fazer o diferente, né? Muitas vezes a concorrência fazia um produto que dava certo, né? Aí a área comercial vinha: faz isso aqui que tá vendendo bem. Eu pensava: mas se eu fizer igual, nós temos que vender por menos para vender. Se eu fizer igual, ao mesmo preço, vai continuar comprando daquele cara que está vendendo, não? Aí eu me inspirava naquilo para fazer algo diferente. Uma coisa diferente, claro, diferente, com certeza. Aquela proposta mais diferente, né? E isso justamente foi o que mais, assim, alavancou a história da Piccadilly, né? Com certeza. E então, muitas das coisas, assim, que a gente fez e que deram certo. Eu não me lembro de uma coisa que não tenha dado certo. Dentro dessa linha, eu me lembro do ciclo do nylon. O nylon. Esse foi um ciclo interessante. Muito. A gente vinha da madeira, né? E tudo tinha que ser bruto para não quebrar, né? As cepas tinham que ser grossas, né? E aí veio um período assim que as linhas começaram a ficar mais delicadas, né? Aí um dia, o Brotásio Krumenauer, que tinha feito o curso comigo, né? Ele tinha um escritório em Novo Hamburgo e foi contratado pela Grendene para fazer componentes para calçados, que a Grendene na época só fazia aquela cesta de garrafão e gatilhos de motosserra, né? Era a especialidade deles. E aí então, onde que eu tinha visto na Europa, a gente fazia bastante mocassim, né? Um mocassim com o salto já fachetado,
um monobloco, né, mas injetando a capa de salto junto. Daí eu disse para ele, se fizer isso aí eu topo o desafio de começar um negócio com vocês. E o tal do fachete não ficava em pé na hora da injeção, ia para os lados, para o outro, daí a gente imitou um fachete. Ali começou. E aí um dia desses, uma vez por semana eu ia a Novo Hamburgo, passei no escritório do Brotazio, daí ele disse assim, viu, o Pedrinho vai vir aqui, né? Pedrinho da Grandene, vai vir aqui, quer te mostrar um negócio. E o Pedrinho não vinha. Daqui a pouco ele abriu a cortina numa prateleira que ele tinha, dizia ele, já que ele não vem, eu vou te mostrar o que ele queria te mostrar. Era um perfil de uma cepa toda delicada. Eu olhei, me deu um frio assim, né? Nossa, isso é a solução do hoje, do bruto pro delicado, né? Sim. E, bom, resumindo um pouco a história, a gente topou aquele projeto, a primeira matriz foi feita, a véspera da FENAC, então ela veio, ela foi feita com metal poroso, né? A cepa ficou toda bruta, feia, cheia de berruguinhas, né, e tal. Mas a gente repetiu ela pós-feira, daí foi lançado um produto, né? E aí onde nosso pai foi para Minas Gerais, então para contratar uma empresa para fazer uma publicidade e tal, né? E lá foi representante da Bahia, de São Paulo e do Rio de Janeiro se encontraram lá, então para definir isso. E o cliente viu o produto lá e pediu exclusividade. Garantia 50 mil pares daquilo, né? E era tudo tubular e tudo em metro, cabedal em metro naquela cepa. 299 foi uma das referências, que era simplesmente 2 canudos encaixados assim, sim, né? Ana, vendeu muito. Vinha 25 mil par por dia, hoje a manta da Grandene, 25 mil par por dia. Daquela cepa. Aí, na medida, a gente foi querendo mais modelos, né? Sim. Aí nasceu a Caroline, Olha, em homenagem. Tinha a linha Ana, tinha a linha Vanessa. A linha Vanessa foi um marco muito interessante para mim, que era uma novela Marot Glacé. Eu escuto falar dessa novela, o pai fala também. E era assim, 2 personagens, uma do bem e uma do mal. Eu tinha uma peninha muito grande daquela do bem, que eu judiava muito dela, né? E a linha criada, então, foi a Vanessa. Em homenagem a ela. A ela, né? A gente sempre teve o hábito de dar nomes femininos, né? Até hoje a gente faz isso. As criações e o nome feminino, né? E essa linha Vanessa, ela não tinha uma costura, era tudo metro. Foi um projeto assim fantástico, né? E eu me lembro, e ela, como o fato dela ser muito complexa, né, na parte de matrizaria, ela nasceu depois do verão, nasceu em fevereiro, né? Daí o representante do Rio tinha visto ela, manda ela aqui para mim, mesmo que está fora de época, Ana. Ela vendeu 1.600.000 Meu pares. Deus, é muita coisa. Muita coisa. Daí na FENAC, no primeiro dia da FENAC eu não fui. Isso a equipe de venda veio no dia seguinte, assim, chovendo. Que Tiburcio, toda a FENAC tá fazendo a Vanessa. Toda a FENAC tá fazendo. E tinha uma empresa, aí naquele dia então fui visitar, tinha uma empresa que fez a Vanessa. Sério? Juro, né? Foi assim, fantástico. Foi um outro... Nossa. E assim, uma parceria muito grande assim, com a Grandene. E ali a Grandene... Começou no calçado? Começou ali. Porque eles não faziam nada para calçado, então... A Grandene, o que ela fez? A Grandene foi e fez a descalça sem a bolsinha, só com cartucho de papelão, né? Foi um sucesso. Aí veio a história da Globeleza e tal, né? E se tinha naquela época essas coisas de alguns produtos, assim, aquilo viralizava de um jeito, que hoje a gente fala de viralizar. É um absurdo. Só para ter uma ideia, naquela época, na semana da FENAC, a gente vendia a produção do semestre.
Era diferente isso também, né? Vendia muito nas feiras. No corredor, o pessoal vinha assim, pelo amor de Deus, o meu cliente X não veio e não tem mais cota para ele, né? Nossa, e vendia demais, era tipo 1 milhão de pares na feira, era muito diferente, né? Hoje, além da variedade que precisa ter, né? Sim. A padronização é difícil, na época a gente padronizava tudo. Era tudo tão mais fácil. Por um lado, naquela época, tinham coisas que eram muito mais difíceis, né? Falando de tecnologia e tudo mais. Mas, por outro lado, essa padronização, esse número pequeno de variedades que tinha, a gente fala SKU, que é itens, era muito menor, então era tudo muito mais produtivo. Era muito mais fácil. Que nem aquela história da fivela, o traseiro de toda a coleção da Picadilly era só. Era o mesmo, né? Mesma largura. Hoje tu tem uma linha mais elegante, tem que ser um traseirinho mais fininho, largo, mais delicado, fininho, uma linha de conforto mais diferente. Eu me lembro que a gente pegava esse traseiro fora de temporada, a gente ia produzindo, né? Sim, antes. Tinha uma navalha, um conjunto de navalha geminada, né? Cortava 76 par por batida, né? Imagina, era muito produtivo isso. E a gente fazia antecipado isso durante o inverno, né? Sim. Um dia nosso pai foi a Rolante e viu uma montanha naqueles traseiros, né? Prontos, né? Ele voltou e chamou os guris, né? Ô, gurizada, o que vocês acham, né, que estão fazendo? Isso olha, pai, não te preocupa, até o fim do verão a gente consumiu tudo, mas vocês estão loucos. Antes do fim do verão a gente chamou ele, aqui, foi tudo. Permitia. Se tu padroniza hoje, é fácil, hoje em dia é muito difícil também, né? Mudou muito. E já que a gente está falando de produto, tu sempre trouxe muito a inovação para produto, sempre, né, sempre pensou à frente e sempre refletindo sobre as necessidades das mulheres. Isso diferenciou muito a Picadilly no mercado ao longo de todos esses anos. E eu queria que tu contasse como que foi a criação da nossa tecnologia Maxi. Até assim, para quem não conhece, Maxi é um produto que tem uma tecnologia na palmilha, que é uma manta de biofibra, que com o calor do corpo, ela emite ondas eletromagnéticas que estimulam a circulação sanguínea. E isso foi uma baita inovação tua na época. E eu me lembro que então, quando tu te afastou, foi um outro pedido que tu fez pra mim, né? Que tu disse, nossa, agora tá na tua mão a gente conseguir essa certificação da Anvisa, porque até então nós tínhamos a tecnologia, ela estava comprovada através de estudos de laboratório, mas faltava a certificação da Anvisa. Aí, em março de 2020, eu me lembro, eu estava saindo da empresa para o lockdown por conta da pandemia. A gente nem sabia como é que iam ser os próximos dias, quando a gente ia voltar, quanto tempo a empresa estaria fechada. Eu estava saindo com o meu carro pelo portão, tocou o meu telefone, era para me contar que tinha saído a certificação da Anvisa. Então, aquilo ali foi uma bênção num momento assim de tanta dúvida, de tanta incerteza. A gente não sabia o que ia acontecer. E aí me marcou muito e eu pensei, nossa, cumpri com o que eu prometi pro meu tio quando ele saiu, que eu não ia desistir, porque nós ficamos 12 anos. Eu diria mais de 10 anos. 12 anos insistindo para conseguir essa certificação. Então conta pra gente, Dindo, como que tu teve essa ideia, como que tu pensou para trazer, como que foi essa parceria dessa criação dessa tecnologia? Na verdade, eu tenho problema de coluna desde muito jovem, né? Então, na época, eu usava o colchão Kenkopato. Kenkopato existe hoje ainda, mas bem evoluído comparado com a época, né? E ela tinha pastilhas de infravermelho embutido no colchão, né? Só que quando tu deitava sobre aquelas pastilhas, ficava machucado, né? E aí, daqui a pouco apareceu... no Nordeste, eu vi uma empresa fazendo um produto com essas pastilhas. Aí, na época, a Eberle desenvolveu umas pastilhas para nós, assim, bem bonitinhas, né? Mas a pessoa caminhava em cima, machucava. Nem chegou a ser lançado porque não era o conceito da Picadilly, né? Não tinha conforto, tinha saúde, mas não tinha conforto. E aí apareceu a manta.
com a mesma tecnologia impregnada numa manta. Tipo um tecido, assim, para o pessoal entender o que a gente está falando. É um tecido, não tecido, né? Que fica por baixo da palmilha, que é aquela parte que toca o pé. E daí, na verdade, só que aquilo era assim, em torno de 4 ou 5 milímetros de espessura, né? Era bem grossa. Esteticamente não ficava legal, né? E aí aquele projeto ficou, ele desde o nascimento até, na verdade, tecnicamente ele serviava, levou uns 3 anos de estudos, e aí eu queria que a manta fosse fina, mas com a mesma capacidade, né? E eles não conseguiam. Um dia desses, então, conseguiram, mas o preço era absurdo, né? Absurdamente alto, né? Mas aí a gente resolveu lançar o produto, né? Eu me lembro numa reunião de diretoria, né? Eu apresentei a manta, né? Foi dado para cada diretor fazer um teste, colocar no seu sapato e tal, né? Encurtando a história, daí o Marlon Grins disse assim, eu não sentia nada, eu não senti nada diferente. Mas ele disse, a não ser, eu fiz muito xixi, diz ele assim, está aí. Estimula a circulação sanguínea. Sim, elimina a toxina. Através da urina. Então, para mim ali foi um momento de frustração, porque a gente tinha o conforto e agregar saúde ao conforto era o máximo do máximo. Sim, né? Mais uma inovação incrível da Piccadilly, né? Com certeza. E hoje, quando a gente olha os estudos comportamentais, o futuro é bem-estar. É o que aparece. Sim. Então, olha quanto tempo já a Piccadilly vem trabalhando isso. Me frustrava muito. Eu via outras marcas conseguiam patentear um produto final, tipo aquelas bermudas com infravermelho. Pô, a gente não consegue. Eu tentei fazer o registro na Itália, com uma empresa amiga lá, né? Então fazer a patente por lá e produzir aqui, né? Porque para quem contava, o pessoal ficava encantado, né? Só que daí foi entrado com o pedido lá, mas tinha anterioridade aqui no Brasil. Sim. Não foi concedido, né? Sim. Mas graças a ti, parabéns pela persistência. A gente é um motivo assim de orgulho e esse produto continua sendo um sucesso até hoje. Quem experimenta. Tem um público muito fiel. Isso é muito legal da tecnologia Max e tá sempre cada vez mais sendo um sucesso nas lojas. Que na verdade é uma tecnologia que não é visível, ela é só sentida, né? Ela fica escondida embaixo da palmilha, então. Mas assim, todo mundo que usa, sabe, é impressionante como os clientes falam, as consumidoras chegam na loja pedindo por essa tecnologia. Isso é realmente um motivo de orgulho. A Piccadilly é a única marca de calçados do Brasil que tem a certificação da Anvisa. Isso a gente tem que se orgulhar. Eu puxo minhas orelhas. Por que a gente não patenteou o conforto lá atrás, né? É verdade, né? Mas é bem isso, nossa. E pensando assim, Dino, todas essas décadas aí, toda a tua experiência, na tua visão, qual é o segredo, assim, do sucesso da Piccadilly, na tua avaliação? Olha, eu fico muito feliz e orgulhoso que tu tens dado continuidade à inovação. A inovação, a qualidade, sempre buscar o diferente, não ser apenas mais um no mercado, né? E isso a Piccadilly sempre trabalhou com esse foco, né? E quero te dar os parabéns que hoje continua assim. Um exemplo assim bem recente, o Marshmallow, né? Sim, nossa. Então coisas assim, né? De que realmente esse é o segredo da Piccadilly. Eu tive um bom professor, né, Dino? Eu tive um bom professor, aprendi tudo contigo, tu me mostrou o caminho. Sim. E isso assim que mais assim marcou a minha vida profissional, né? De que sempre tu lembra bem, né? Eu era o cara considerado o cara mais chato da empresa, era eu, né? Chato, mas eu sempre dizia, mas tem uma diferença entre ser chato e persistente, né? Sim, com certeza. Eu, quando acreditava, brigava com o mundo, mas eu ia atrás e conseguia provar de que dava, né? Esse acho que é um dos segredos da inovação. Sim. É a gente acreditar. Mesmo, muitas vezes, quando algumas opiniões são contrárias, mas tu acreditar naquilo que tu tá propondo, sabe? Acho que isso faz toda a diferença.
Sim. Eu acho que esse é um dos segredos mesmo, acreditar. E acreditar de que é possível. E os teus sonhos. Acredita nos teus sonhos, né? Eu, no tempo de criança, quando se via uma estrela cadente, né? Se fazia 3 pedidos, né? Sim. E eu fazia muito esses 3 pedidos, né? Às vezes à noite saía só para ver uma estrela cadente, né? Então os meus sonhos, meus desejos, todos eles eu realizei. Eu queria casar, ter filhos e ser uma pessoa uma pessoa reconhecida no desenvolvimento, né? Que legal. E é um dom, né, que eu herdei, acho que da minha mãe. Assim como tu herdou, eu, na minha opinião, né, é um dom que tu precisa nascer com ele, né? Sim, sim. Tu pode apurar ele, desenvolver ele, mas se tu não tem o dom da criação, não adianta. Eu acho que o segredo também do sucesso é tu fazer o que gosta. Sim. Né? Que nem olha quanto tu insistiu, né, para fazer aquilo que tu gosta. Às vezes a gente fica querendo agradar o pai, a mãe, ou a gente às vezes até tem dúvida do que vai fazer, mas tu tinha muita clareza do que tu queria. Sim. Né? Isso é um dos segredos. Por exemplo, em termos no colégio, eu era um péssimo aluno, né? Porque enquanto que a professora passava a matéria, eu estava desenhando, né? Aí... Tava no outro mundo, né? Outro mundo. Isso só as pessoas de criação entendem. Isso é muito comum acontecer. A gente que é da criação, nós temos essa característica na maioria das vezes de se desconectar, assim, se tu não te prende naquele assunto, é algo assim que tu não tem interesse, a gente viaja assim e começa a criar, e a mente ela começa a criar. Eu sempre tive um bloquinho com uma canetinha no meu banheiro, porque muitas das coisas boas que nasceram foram em sonhos, né? Que a criação te exige isso. Né? Tu tem que estar ligado 24 horas por dia, não é só quando tu tá no trabalho, né? Se tu simplesmente... E passaram profissionais aqui assim, né? Que o compromisso, entre aspas, deles era enquanto que eles estavam na empresa. E aí passava, tipo assim, quinta-feira eu já estava pensando no fim de semana, já não produzia mais. Segunda e terça ainda estava se recuperando. Aí quando pegou o foco, quando começavam as coisas a acontecer, eu já estava desligado de novo, né? Sim. E eu me lembro de uma pessoa assim que a gente teve aqui, eu insistia muito com ele, assim, cara, tu tem que ficar ligado 24 horas, senão tu não é criador. E um dia desses, ele saiu da empresa e começou uma empresa própria, né? E aí, um dia entrando na Coromoda, ele me viu e me chamou. Ele estava expondo lá. Eu falei, cara, eu preciso te contar um negócio. Eu sempre te considerei o cara mais chato do mundo. Aquilo que me pedia eu não entendia. Hoje eu te entendo muito, diz ele. Hoje eu sou patrão. Hoje eu vejo o quanto que eu preciso estar ligado no meu negócio 24 horas por dia. Que bom que tu aprendeu, né? Mas sabe, é interessante o processo criativo. Cada pessoa tem o seu, né, a sua forma. Eu é quando eu tô livre. Quando eu tô de férias... É os momentos assim, quando eu tô de férias, ou quando eu tô tomando banho, quando eu tô varrendo, quando eu tô lavando a louça. É assim, aquele momento que a mente desliga, sabe? Ali é o meu momento criativo. É muito interessante. Então, cada pessoa tem as suas características, mas criação é assim. E tem que aproveitar o momento. Eu vejo isso, sabe? Quando tu tá eu brinco, eu digo, baixou o santo. Aproveita aquele momento, porque é um momento fértil, né? Criativo, né? Então, é isso. E pensando aqui, indo assim, na tua carreira, teve algum momento assim que tu sentiu medo ao longo de todas essas décadas que tu trabalhou? Eu, na verdade, naquele período que a empresa, a Impasa, fechou no Brasil, que a gente ficou... Eu me sentia assim, sem lenço, sem documento, né? Tinha perdido a principal matéria-prima de sucesso da Piccadilly até ali, não tinha alternativa no mercado interno, a importação praticamente era inviável, e a gente começou a exportar, aí a empresa faliu. Aquele período eu fiquei com medo, né?
Isso foi, dentro de toda a minha passagem por aqui, foi o período assim que mais medo eu senti. Que a gente ficou período sem prolabore, ia a pé porque não tinha dinheiro para combustível, né? Mas perseverança e muito trabalho, né? Muito trabalho. Eu acho que toda a trajetória profissional de todo mundo tem os altos e baixos. Sim. Eu acho que o segredo é não desistir, entender que quando vem um momento difícil, isso vai passar e que logo vai vir um momento positivo de novo, assim como o que a gente está vivendo aqui, né, no nosso estado. Com certeza a gente vai superar tudo isso e depois vai vir um momento muito positivo de novo, não tenho dúvidas disso. Creio muito nisso, né? Eu diria assim, de que tem que perseverar. Eu sempre assinei todas as minhas mensagens, né? Perseverança é a marca dos vencedores, né? E se tu não perseverar, não confiar em ti, o caminho é este. Com certeza. E Dindo, falando assim da tua vida pessoal, assim, que eu vejo que é uma característica muito forte, assim, da família Grins. Todos têm, assim, um coração enorme, gostam de ajudar a comunidade, assim, são pessoas muito reconhecidas por todos. E tu tem uma característica muito interessante, que tu é muito conhecido como o Papai Noel. E há muitos anos tu já faz esse trabalho voluntário e eu queria que tu contasse para nós como que surgiu essa ideia, quando que surgiu o Tiburcio Papai Noel. Na verdade, aos 16 anos, eu sempre amei muito a história do Papai Noel, gostava do Papai Noel, aquele período mágico e tal. Aos 16 anos, a minha mãe chegou para mim e disse assim: filho, Papai Noel é uma lenda, ele não existe. Eu chorei muito. Como que não existe? Aí eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu nunca, enquanto que eu for vivo, eu não vou deixar essa lenda morrer. Eu vou fazer o papel de Papai Noel. Mandei fazer umas roupas de Papai Noel para mim. Aí eu era Papai Noel do Lions, da prefeitura e tal, ajudava nesse período. Mas chegou um momento assim que eu achei que eu tinha que ser eu o próprio Papai Noel. As famílias me convidavam então para ser Papai Noel para as famílias e tal. E aí eu achei que eu teria que fazer o papel de dar presentes e tal, né? Daí eu comecei levando a família, o Guto e a Cristine pequenos ainda, nós tínhamos um Jeep, eu ia nos bairros distribuir balas e pirulitos, né? Daqui a pouco eu pensei, poxa, crianças carentes e eu ainda vou dar bala e pirulito, vou ajudar a saúde bucal delas a ter problema, né? Não pode ser por aí, tem que ser brinquedo, né? E assim foi evoluindo, cada ano um pouco mais. E assim, eu sempre usei máscara, mas no ano 2000 eu senti assim de que eu tinha que fazer algo diferente. Assim, amigos me diziam assim, tu não é um cara que não te mistura, né? Tu sempre está muito ausente das atividades da comunidade e tal. Eu pensava, gente, eu viajo tanto. Quando eu estou de volta, eu quero estar com a minha família, né? E aí ali deu um marco assim na virada de eu ser o presidente da Oktober, né? E ali eu sentia que as pessoas queriam saber. Eu era o maior contribuinte de uma associação entre os 100 maiores da Unicef. Mas era anônimo, né? Eu pensei, não, vou mudar isso. Eu vou fazer isso na minha região, na minha cidade. Aí tirei a máscara, aceitei ser o presidente da Oktober. Aí foi a grande guinada da minha vida, né? Eu pessoalmente, na vida particular, para mim foi um marco. A partir da Oktober eu passei a ser outra pessoa, né? Antes disso, sim, eu dava a mão para alguém, eu sentia que a pessoa queria que eu apertasse a mão dela, eu já dizia, não sou candidato a nada. Eu tinha um trauma disso, né? A pessoa estende a mão para alguém porque tem interesse.
Isso foi, e eu consegui vencer isso. Hoje eu tenho o prazer de dar a mão para as pessoas e não me preocupo, né? Se eu vou ser candidato a algumas coisas que as pessoas já sabem que eu não vou ser, né? Sim. Então, a história do Papai Noel foi assim e vem sendo, né? De que lá atrás os recursos, de onde vêm os recursos? Um ano o Adair disse assim para mim: mano, tu tem que te aposentar, tu já tem idade para isso. Eu disse, aqui, ó, eu estou muito inteiro, muito bem, porque eu vou me aposentar. Mas chegou numa certa altura, eu pensei, cara, isso é um recurso que o Papai Noel pode usar. Passou, nunca botei um dedo, um centavo daquilo, vai para os brinquedos, né? E quando eu fiz 50 anos, né, eu não quis presente, eu pedi para que as pessoas doassem um valor ou presente para o Papai Noel, né? Cara, que ele engordou o Papai Noel de um jeito. Disse, uau! Foi muito legal e foi muito bem recebido, né? Aí a gente expandiu, a gente foi, em vez de igrejinha, só foi a Três Coroas, foi a Taquara, foi a Parobé, né? Cresceu bastante. Cresceu, e daí, desde ali, eu não podia deixar cair a peteca, né? Sim, tinha um compromisso, né? Tinha que manter o padrão, né? Hoje a gente distribui em torno de 5.500 brinquedos, mais ou menos, né? Imagina que legal. Então, as crianças já esperam nas cidades. Sim, sim. Aí é gratificante tu encontrar pessoas adultas hoje, né? E dizer assim, eu ganhei presente das tuas mãos, né? Ai, que demais isso, nossa. Então isso não tem preço, né? Então, enquanto que eu puder, e assim... eu tive uma oportunidade no último Natal de compras, eu nunca tinha dado bola. Né? Nunca dei arma de guerra, nunca nada nesse sentido. E eu comprei 3.000 bolas, lindas, eu achei o máximo, né? E aí, logicamente, esse ano então sobrou mais brinquedos. Então a gente está esperando um fim de semana que Papai do Céu nos dê tempo bom, que muitas crianças perderam, né? Sim. Os seus brinquedos, né? Então toda essa sobra a gente está querendo entregar agora fora de época de Papai Noel. Nossa, muito boa ideia. Não como Papai Noel, mas como... Então essa... Sabe do que eu me lembro muito bem quando eu era bem pequena, né? Eu, o Guto, os primos, tu te vestia de Papai Noel e tu ia na casa da mãe. Sim. Aí a gente tava lá, só que eu tinha tanto medo, porque era uma máscara muito assustadora naquela época, se usava umas máscaras bem estranhas, assim, as crianças. Eu era um Papai Noel disciplinadora. Tu chegava assim, e daí tu perguntava se a gente tinha se comportado. Eu me lembro que eu me escondia, assim, eu não mostrava o rosto. E daí tu pedia pra fazer uma oração. Tu lembra disso? Lembro. Nossa Senhora, quando vinha o Papai Noel. Mas é bom, assim, te respeitava. Não, uma das regras era, obedeceu, passou de ano, vai ganhar presente, senão não. Ai, mas é uma lembrança, assim, que eu tenho. Outra coisa, Dido, que acho que é legal contar, Igrejinha hoje é uma cidade muito conhecida também pelo turismo, tem crescido, né? Muita gente tem Oktoberfest, é uma cidade assim que chama a atenção na nossa região. E quando a Piccadilly completou 50 anos, sei que foi uma ideia tua na época de presentear a cidade com uma cruz muito estrategicamente posicionada, que de longe a gente consegue enxergar, né, a nossa cidade, e chamado hoje de Monte da Fé. Me lembro que isso foi um presente da segunda geração. Sim. Da segunda geração, então, para a cidade, né, em comemoração aos 50 anos da Piccadilly. Tu quer contar como que surgiu essa ideia? Sim. Desde muito jovem, eu sonhava pelo fato da cidade ter o nome de Igrejinha. Eu sonhava aqui na Ernesto Dornelles, lá naquele extremo sul, subindo uma escadaria, uma igreja católica. Aqui pro lado norte, lá subindo, lá uma igreja com escadaria da igreja evangélica. Eu sempre vi isso. Né? Então, acho que pelo fato de ser uma cidade com nome religioso e tal, né? E assim eu sentia de alguma forma que alguma coisa nesse sentido tinha que ser feito.
E eu sentia nas pessoas também que elas sonhavam com alguma coisa assim, né? Numa viagem que nós fizemos para a Alemanha, até eu não lembrava disso, o Edson me chamou a atenção outro dia. Tu te lembra quando tu disse para mim, lá sentado lá, aí tu disse assim para mim, tu tá vendo aquela montanha com uma cruz lá em cima? Daí tu disse assim para mim, eu sonho igrejinha com uma cruz, assim, né? Que legal, né? E aquilo foi amadurecimento, né? E daí quando veio o cinquentenário da Piccadilly, poxa, que forma de agradecer a cidade que acolheu a Piccadilly, que ela nasceu, se criou aqui. Temos que dar alguma coisa nossa para a cidade, né? Aí isso é uma forma legal de nós doarmos uma cruz. E aí, na época, o prefeito era o Girardi, né? Aí eu fui conversar com ele, né? Assim, temos um desejo e tal, né? E aí eu disse, eu queria muito que fosse naquela montanha que ela está hoje, né? Não dá. Como é que vamos levar uma cruz lá para cima? E aí aí sugeriu o Morumico, ele sugerindo aqui na curva da cidade, a entrada aqui, né? Vários locais. Aí um dia sugeriu lá no Voo Livre, eu disse, não, cara, você vai ter gente voando lá, vai bater na cruz, vai dar problema. E ela tem já um símbolo hoje, né? Que é do Voo Livre. Tem que ter que ser algo próprio, né? Sim. É ali. Não, isso não dá. Eu disse para ele, tu já tinha escolhido um local, então? Desde o início, o local para mim... Tu já sabia que era ali. Porque dentro de igrejinha tu enxerga ela. Os outros locais sugeridos, alguns pontos não iam enxergar ela. Realmente ela é muito bem localizada. E não é só enxergar, mas ela, na verdade, abençoar a cidade, proteger a cidade, né? E daí um dia eu disse para ele assim, eu já fui de Chevette lá no alto daquela montanha. Mas como, diz ele assim, né? Eu disse, não, teve um grupo que comprou aquela montanha lá e ia fazer um hotel. Pode ver que ele está todo terraplanado lá no alto, né? Tem uma estrada lá para cima, eu disse para ele, não. E ele insistiu que não dava. Um baile na Serra Grande, estava lá ele, mais o Darcy Becker, que é um morador lá de cima, um amigo. Daí eu chamei o Darcy e chamei o Girardi. Darcy, conta para ele se no passado, assim, não ia ser construído um hotel lá em cima, assim. Sim, eu lembro e tal, né? Eu digo que tem uma estrada lá para cima, né? Aí vem a persistência, né? Sim. E aí, um dia ele me liga, Tibúrcio, nós fomos lá em cima, diz ele assim, a estrada existe, lógico, tem umas arvorezinhas no meio, que se criaram no meio, mas é muito fácil. A parte de aterramento, tá tudo feito, diz ele assim, é só limpar. Diz ele, mas como é que nós vamos levar uma cruz lá para cima? Eu disse, cara, inteira não dá, vamos levar em pedaços. Em partes e montar lá. Aí eu convidei o Charles Klein, né, engenheiro, e então nasceu aí, né? Nossa, e eu me sinto muito gratificado, né, de que tá lá um símbolo. Espaço lindo que se criou lá agora, né? Nossa, com essa revitalização ficou fantástico. Ficou. E me sinto assim muito feliz porque todos convidei os diretores da segunda geração na época de nós doarmos então a cruz, né? 100% aceitaram, contribuíram, então foi viável em questões econômicas, né? Sim. E saber, né, de que aquilo é um presente que a Piccadilly, pelos seus 50 anos, deu para a igrejinha, né? Sim, com certeza, como um marco, né? Hoje, nossa, de longe a gente enxerga, realmente... Quando até naquela tempestade que ela caiu, a gente sentia direitinho, parecia que a cidade não... Tinha perdido a identidade. Não estava sendo protegida, né? Ela ficou um bom tempo, né? Levou para... Sim. Nossa, mas graças a Deus a prefeitura teve assim,
não vou dizer bom senso, mas a visão de fazer uma revitalização lá ficou muito bonito. Ficou incrível, muito, nossa, hoje muita gente de fora vem conhecer, então são coisas assim que também tornam a nossa cidade conhecida, traz turismo para cá, enfim, muito bacana. E com a conclusão do asfalto vai mudar muito a visitação a Monte da Fé, o voo livre. Com certeza. Porque a gente tem muitos pontos turísticos muito legais, né? A nossa cidade é abençoada, né? Porque temos uma natureza aqui exuberante, nossa. A gente vai de 30 a 800 em 8 quilômetros, né? É impressionante, assim, nossa, somos abençoados mesmo. Dindo, nossa conversa tá fluindo muito bem, a gente já tá aí com 1h30 de conversa e acho que nós vamos ter que marcar outros, a gente tem muita coisa pra gente conversar. E eu tava aqui pensando, nossa, tem uma trajetória incrível e tenho certeza, assim, que muitas pessoas se inspiram em ti. Tu teria algum conselho para dar para as pessoas que estão nos assistindo, para os jovens que estão começando a pensar numa carreira? Imagina que, sei lá, 20 milhões de pessoas vão assistir a nossa conversa. O que tu diria para essas pessoas? Quando tu me falou em 20 milhões de pessoas, eu vim até todo bonito, né? Você tem que fazer bonito, né? Bom, na verdade, Ana, correr atrás dos teus sonhos, né? Acreditar, perseverar e fazer aquilo que tu gosta. Não importa qual é a tua profissão, mas seja o melhor dentro daquilo que tu faz. Isso é a garantia do sucesso. Nossa, ótimo. Persistência, disciplina, né, Dindo? Acho que isso faz muita diferença. A gente só fracassa quando desiste, né? Sim. Então, ter visão, ter uma clareza daquilo que a gente quer, isso muda tudo. Eu vejo, assim, que muitas vezes as pessoas elas não têm planos, elas não têm uma visão do que elas querem para o futuro. É que nem eu penso, é que nem um navio que a gente não vai entrar num navio que a gente não sabe para onde está indo. Exato. Ou num avião. Ninguém vai viajar sem saber o destino, né? Então, eu acho que na vida é assim também. A gente precisa ter muita clareza do que a gente quer, para onde a gente está indo, que aí Deus vai ajeitando o caminho pra gente e a gente vai conquistando. E perseverar os teus valores também, né? Sim. Muito importante. Honestidade acima de tudo e caridade. Ajudar o próximo onde tu precisa, especialmente nessa questão do Papai Noel. Na questão da Oktober, eu me senti assim muito realizado pelo fato de ajudar uma comunidade inteira e arredores, né? Um trabalho único, né? Por exemplo, para um foco só. Isso é muito gratificante, né? Igrejinha é considerada a terra do voluntariado e é muito lindo ver tudo que essa festa já fez pela cidade, pelas cidades vizinhas, né? Até porque hoje a Oktober até acaba impactando aí nas outras cidades ao nosso redor aqui. Então ela tem um papel social incrível, essa festa. Lembrando que todo mundo que trabalha, né, indo nessa festa é de forma voluntária, por isso a terra do voluntariado. Então isso realmente nos traz um orgulho também de ser igrejinhense, né, pelo trabalho que é feito aqui na comunidade. É uma cidade diferenciada, esse trabalho voluntário que demonstra como as pessoas aqui são diferentes, né? Sim. Imagina, 10% da cidade se doa gratuitamente e são amadores. Sim. Ninguém tem experiência naquilo que vai fazer lá. Imagina uma festa com a proporção que a Oktober tem hoje, sendo gerida por um presidente que não ganha nada, não tem salário nenhum, só pelo desejo de ajudar o próximo, né? Sim. Tá ali gerindo um negócio de milhões. E dá envolvimento, né, Dino? As pessoas Meu Deus do céu. As pessoas não imaginam o quanto envolve ser presidente ou se envolver de qualquer forma com essa festa. É uma dedicação total, assim. Na verdade, tu abre mão da tua vida pessoal
e parte profissional durante um ano. Como vice, tu ainda consegue, mas... Muito trabalho, mas né? é gratificante, muito gratificante. Com certeza. Mas, Dindo, olha, nós vamos ter que marcar mais um, porque tem muita história ainda pra gente contar, tem tanta coisa, né? O resumo a gente colocou, né? Sim, tem alguma coisa, assim, que a gente não conversou aqui, que tu acha que tu gostaria de ter falado também? Bom, eu acho que os principais tópicos a gente falou a respeito, né? E eu só realmente desejo, né, de que te dar os parabéns por esse trabalho. Quero te agradecer de coração por ter batido esse papo show aqui comigo. Eu tenho certeza que as histórias que tu contou vão inspirar muitas pessoas. E agradeço também todo mundo que nos acompanhou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, no Spotify e acompanhar todo o nosso conteúdo também que a gente vai compartilhar no Instagram. Desejo tudo de mais show nesse mundo pra ti e a gente se vê no próximo Papo Show.